Zazá, meu querido, eu ia parar por aqui, não fazer mais nenhum vídeo a seu respeito. Mas eu vi o seu último comentário, sabe? E não consegui deixar passar batido. Eu li lá e o jeito é a gente ter mais uma nova conversa. Lá você diz, lá no seu comentário, que eu sou réu confesso. Réu confesso. Então, uma informação agora para aqueles que veem o vídeo que eu estou produzindo agora é o seguinte: a congregação considera como ímpio, pecador, adúltero, homossexual e tudo que cheio de demônios, etc. Todo indivíduo que se indigna contra a congregação, quer seja nas suas doutrinas ou nas suas práticas, né? Que é o meu caso, né? Eles não reconhecem, eles não entendem que uma pessoa pode se revoltar, se indignar com a congregação por questões morais e éticas, por princípios cristãos. Eles não aceitam isso. Isso não é novidade. Toda seita, quando questionada a respeito das suas doutrinas, tem esse tipo de atitude. Quer dizer, desconsidera o camarada de maneira total, sabe? Porque se acham dono da verdade e não aceitam nada diferente disso. Você pode procurar aí no meio das testemunhas de Jeová, por exemplo, está cheio de vídeos de pessoas que, por não concordarem com esta ou aquela doutrina da testemunha de Jeová, se retiraram do meio deles. Então veja, estas pessoas até são desconsideradas de maneira mais violenta até do que da congregação. Nas testemunhas de Jeová, nem os familiares são proibidos de falar, de dar bom dia para o camarada, sabe? Mesmo que ele não tenha feito nada. Como eu estou fazendo já há 12 anos, contestando as doutrinas da congregação. Nas testemunhas de Jeová, basta você se retirar do meio deles. Os seus familiares, pai e mãe, são proibidos de dirigir a palavra para o indivíduo. Então, a congregação ainda chega lá, nesse esforço dela, né, de viver um sectarismo religioso, um exclusivismo, e essa separação do que a Bíblia diz, não buscar aprender o que a Bíblia ensina, eles vão chegar lá, sabe? Eles vão chegar lá. Porque é cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Ele disse, virá a hora em que vos expulsarão das sinagogas, e todo aquele que vos matar julgará estar com isto prestando um serviço a Deus. Então isso acontece mesmo. Se você examinar os fóruns de debate da congregação, notariamente aqueles que eu participo, como é o que eu estou participando agora, cujo título, se você quiser investigar estas coisas, procure no Google o site Nas Pegadas do Mestre. E você vai encontrar isso. São pessoas, primeiro, vivem uma mentira. Todos eles se apresentam com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. Se apresentam com a sua própria cara e o seu verdadeiro nome. Todos eles se valem do expediente do Face e ofendem, maltratam, insultam, caluniam. E não têm o menor problema de consciência.
Porque agem porque de fato as suas consciências estão cauterizadas. É isso que produz na mente do indivíduo o falso ensinamento. Cristianismo é para tornar o homem melhor, é para tornar a mulher uma melhor mulher. Não na sua maneira de pensar, no seu caráter, na sua conduta, no entendimento das coisas desta vida, na compreensão dos problemas das pessoas. Não, mas os falsos ensinamentos bloqueiam o indivíduo, castra o senso crítico, rouba-lhe a capacidade de análise. Bom, não era bem esse o propósito desse vídeo, tudo isso que eu dissertei agora. Era comentar o nosso querido irmão Zazá, que se esconde atrás de vários apelidos. Ele já arranjou uns quantos. Pedro Sincero, Pedro não sei o quê, entendeu? Isaías CCB, um montão. Bom, ele viu o vídeo anterior, a ira do Zazá, e ele comentou, sabe? Foi grosseiro no seu comentário, a ponto de a administração até censurar o que ele escreveu. Algumas coisas chamaram a minha atenção, uma delas é réu confesso. Então ele disse que eu sou um réu confesso porque me afastei da congregação e eu digo lá que no vídeo que eu não tomo nem a Santa Ceia mais na congregação. Por quê? Porque de fato eu não tomo por questões de consciência. Eu não vou ter comunhão com um povo que nega a divindade de Jesus Cristo. E negar a divindade de Jesus Cristo é torná-lo um farsante, um embusteiro, um enganador. Porque ao longo de todo o seu ministério, ele se apresentou como Messias, ele se apresentou como Cristo e ele se apresentou como Senhor. Não é verdade? Quem lê os meus tópicos a respeito vai descobrir isso. Todas as vezes que Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, era uma referência ao Yahvé lá do Velho Testamento. Aquele que apareceu a Moisés no Monte Horebe e deu a ele uma missão, a missão de falar com o faraó, que era o dono do mundo. O camarada simplesmente era o dono do mundo inteiro. Naquela época, o Egito dominava o mundo inteiro. Então ele, um pastor de ovelhas, perdido lá num canto, lá na Palestina, lá naqueles fundões lá, Deus deu a ele a missão de falar com o dono do mundo e dizer ao dono do mundo para libertar o povo de Israel que estava debaixo de escravidão. Mas Moisés ficou preocupado, porque como é que ele ia fazer isso? E ainda ele falou, mas eles vão perguntar teu nome, o que eu digo para eles? Aí Deus disse a ele, eu sou o que sou. Eu sou é o meu nome, assim dirás ao povo de Israel, eu sou, me envio a vós outro. E depois diz mais lá, eu sou é o meu nome perpetuamente. Bem, no hebraico, esse eu sou é a raiz do verbo ser, e seria uma tradução aproximada como Yahvé. A pronúncia
A doutrina da congregação torna o Senhor Jesus um farsante, enganador, um embusteiro, e nega até as profecias do Velho Testamento que falam que ele é o Cristo. Isaías diz lá: o menino nos nasceu, uma criança nos deu, e o seu nome será. E veja lá o verso, diz que é Deus forte e Pai da eternidade. Isso está dizendo que Cristo é quem criou a eternidade. Diz lá: isto vos será por sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. A palavra Emanuel, a palavra hebraica, significa Deus conosco. Lá do Gênesis, lá no livro de Deuteronômio, tem profecias a respeito de Cristo. São mais de 400 profecias a respeito dele. Todas elas tiveram cumprimento no Novo Testamento. Mas a congregação nega, com a sua falsa doutrina, essas verdades claras das Escrituras. Muito bem, isso simplesmente mata a alma e manda para o inferno. Por quê? Jesus mesmo falou: se não crerdes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. Então veja, réu confesso por não tomar a ceia com a irmandade da congregação. Eu tomo a ceia do Senhor com qualquer grupo que confesse a salvação em Cristo, a sua divindade, confesse a Trindade. Tranquilo, mas eu não posso tomar a ceia, ter comunhão com um grupo que está negando a divindade de Jesus Cristo desde o seu nascimento. Não é só isso não, eles negam também as Escrituras Sagradas como a infalível palavra de Deus. Olha, queira notar o seguinte, hein? Estas heresias que eu estou apresentando não são as doutrinas originais da congregação. As doutrinas originais da congregação são outras, são as doutrinas bíblicas e acreditadas pelo verdadeiro cristianismo ao longo dos séculos. Muito bem. Agora falando com Zazá. Zazá, meu filho, eu sou réu confesso mesmo. Se eu sou pecador, não réu confesso. Responde, porque na parábola, o fariseu que se exaltava diante de Deus, nós observamos que o Senhor falou, ele desceu, foi para sua casa, o Jesus falou, e o publicano desceu justificado para sua casa. O que quer dizer justificado? Desceu sem culpa nenhuma. É o que acontece comigo e a minha oração. Ele vem sobre mim e me diz, Jair, eu te amo, você me pertence, você vai entrar na minha glória. Não há nada
que possa me separar você, que possa separar você de mim, porque eu te amo. Porque eu te amo. Entendeu? E levanta minha alma, coloca um cântico de alegria e de louvor na minha boca, e eu sigo avante, até aquele dia glorioso que eu vou entrar no reino de Deus, na glória do Senhor, para habitar na casa que Ele já tem preparada para mim, na mansão que Ele tem preparada para mim. Então, é isso que você precisa entender, Zazá. Que você precisa se converter, sabe? E que você precisa parar de seguir preceitos e mandamentos de homens, de ir atrás de heresias e acreditar nas palavras do Senhor Jesus. Se arrepender da sua incredulidade, se converter e acreditar. Bom, tem uma outra coisa que você fala lá no seu comentário, que infelizmente foi apagado pela administração. Você diz assim, que o sacrifício do Senhor Jesus foi o preço que o Senhor Jesus teve que pagar para o diabo. O preço exigido pelo diabo. Mas que noção você tem de Deus? Que Deus é esse? Você não sabe, você nem sabe o que é Jesus Cristo. Você não sabe, lá no Evangelho de João, versículo 3, logo no capítulo 1, diz que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Não existia nada, só o Senhor. E esse Senhor, Jesus. Ele recebeu o nome Jesus, foi o que nós demos a Ele. O anjo falou, e lhe porás o nome de Jesus. Mas é o Pai da eternidade, o Criador de todas as coisas. Ele criou os anjos. Ele criou Lúcifer. Nós lemos lá que Lúcifer se ensoberbeceu e quis ser igual a Deus. E foi expulso. Entendeu? Quem é Lúcifer? Quem é Satanás? Quem é o diabo para exigir do Senhor da glória, o Criador de todas as coisas, alguma coisa? O sacrifício do Senhor Jesus aconteceu para satisfazer a justiça de Deus. É a justiça de Deus que estava ofendida por causa do pecado de Adão. Deus não convive, não aceita o pecado. Por quê? Porque Ele é o juiz do universo. Então Ele precisava justificar o homem para poder resgatá-lo do domínio de Satanás. Mas é para satisfazer a sua própria justiça. Porque sem satisfazer a sua própria justiça, isso seria impossível de realizar. Bom, lá em Romanos a gente lê lá no capítulo 3, que ele olhou, procurou, e não havia um justo, nenhum sequer. Não havia na face da terra um homem sequer capaz de realizar este resgate, esse sacrifício. Então ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. Nós lemos lá, e o verbo, no princípio era o verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por Ele. Nada do que foi feito se fez, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, este verbo veio para morrer pelos nossos pecados. E quando eu acredito, ou quando a alma acredita que aquele sangue derramado foi derramado pelo seu pecado, essa alma é perdoada. Por quê? Não há mais condenação. Ora, se Cristo pagou na cruz do Calvário todos os pecados do indivíduo, esse indivíduo está livre. Zazá, presta atenção, ó. Essa mão aqui é você, tá vendo? Essa mão é o Zazá, tá? Essa mão é Jesus Cristo, tá? E esse grampeador que você está vendo aqui, ó, tá? Esse grampeador aqui é o pecado. Ó, com quem está o pecado? O pecado está com o Zazá. Cristo fez isso com o pecado da humanidade. Ó. Ele tomou o pecado da humanidade e pagou o preço dele na cruz. Para quem? Para o diabo? Para satisfazer as exigências do diabo? Não, meu filho. Padeceu na cruz do Calvário, assumiu o pecado da humanidade para satisfazer a justiça dele mesmo.
Entendeu? Então, Zazá, você está aí cheio de pecado, tá? Na desobediência, nas falsas crenças, achando que as suas boas obras vão fazer alguma coisa por você. Pois é, quando você crê que Jesus Cristo padeceu na cruz pelos seus pecados, ó, acontece isso. Ó. Com quem estão os pecados agora? Estão com Jesus Cristo. E o Zazá? Como é que está o Zazá? Ó, o Zazá está livre. Entendeu? O Zazá está sem culpa. Por quê? Porque o Cristo, na cruz, resgatou o seu pecado. É isso que acontece, Zazá. Diante de Deus, você fica livre, perdoado. Por isso você lê lá nas Escrituras, no nosso ponto de doutrina, que Jesus Cristo foi feito por nós santificação, justiça. Justiça. Não é a minha justiça que eu devo me apresentar diante de Deus. Eu não devo me apresentar diante de Deus com a minha justiça, que é a coisa que você está fazendo. Você sempre procura se apresentar diante de Deus com a sua justiça. Isso chama-se justiça própria. Eu procuro me apresentar não com a minha justiça. Não, elas não valem nada diante de Deus. Procuro me apresentar diante de Deus com a justiça de Cristo. Dizendo a Deus, ó Senhor, eu sou um miserável pecador, mas o Senhor Jesus padeceu na cruz do Calvário por estes pecados que acontecem na minha vida. Então, ao invés de você vestir a capa da justiça própria, Zazá, vista a capa da justiça de Jesus Cristo. Entendeu? E você vai gozar de desfrutar de perdão, de salvação, e naquele dia você vai entrar na glória de Deus. Entendeu, meu filho? É isso aí, meu filho. É isso aí, tá? Um beijocas no seu coração. Não. No coração sabemos que você não gosta. É nas bochechas. Tchau.